criando componentes no Vue. Já deixa o like para dar aquela força. Obrigado. Oi, eu sou o Gustavo. Agora falarei sobre componentes e também organização de código e tudo mais. Vamos lá. O projeto nosso ficou assim, né? Tá aqui a página inicial, tá desse jeito. Então, separaremos as divisões mais importantes em componentes, para o código ficar organizado. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um componente. Tem um componente que eu vou deletar, que é o componente que veio como default. Criar aqui um componente chamado Product Description.view. Esse componente, ele vai ser a descrição do produto, né? Então a gente vai pegar todo esse código, tirar ele daqui, falta colocar aqui o template e daí criar o script. Mas eu fazendo isso, eu preciso também ter o meu produto, certo? Porque para esse componente conversar com a nossa página aqui, com nossa página principal, página de produtos, ele não sabe qual que é o produto. Então a gente pode usar as properties para a gente passar por parâmetro. Então, poderemos utilizar as props para serem passadas como parâmetro para o componente filho. Então, para criar as props, a gente precisa definir elas no nosso componente filho. Define props, cria aqui cada propriedade. No caso, vou manter o product para a gente não precisar alterar nada no nosso código. Vou falar que ele é um object. Ok? Agora, aqui na nossa página de produtos, a gente precisa importar o Project Description para cá, para ele ser utilizado aqui no nosso HTML. Então vamos fazer a importação dele. Import Project Description from. Aí aqui a gente passa o endereço. É aqui que a gente usa o arroba. Então a gente usa arroba, barra, o nome da pasta, components, tem que estar dentro do source, né? Barra é o nome do arquivo. Vou copiar aqui. Então ficou assim, ó. Aí, que entra naquele caso que você precisa usar o snack case, tá? Ou você usa o nome assim, ou você usa o nome como snack case. Então é product description. E aí precisa passar por parâmetro o produto, né? Vamos testar aqui para ver se dá algum erro. A gente não tem descrição nenhuma, mas se a gente entrar no F12 aqui no console, ele está falando que não está achando a propriedade title. Por quê? A gente não está passando por parâmetro para o filho, o componente filho, o objeto produto. A gente precisa formar para ele qual que é o objeto. É product, que é o nome da property, igual a product. Fazendo isso já é teoricamente profissional, vamos ver. Ah, deu um erro ainda. Vamos analisar aqui juntos. Espera aí, só uma dúvida. Formaticante, not function. Ah, beleza. O que eu acho que aconteceu? Essas funções de formatação, elas estão dentro do arquivo pai, né? E porém, aqui no nosso componente filho, a gente não tem ela e a gente está chamando elas aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Já para ajustar isso, eu vou criar aqui uma pastinha com o nome plugins, que é onde eu vou colocar todas as minhas funções, todas as coisas meio genéricas, né? Para toda a minha aplicação poder usar depois, caso necessário. E vou criar aqui um file chamado functions.js. E aqui dentro eu colocaria essas funções exportando elas. Então, vou recortar elas daqui, colocar aqui e dar um export em todas elas para a gente ter elas em todo o sistema. Daí aqui dentro do nosso componente filho, a gente importa esse arquivo com as funções, né, que a gente está usando. Então, import, abre e fecha colchete. Daí aqui, qual que são as funções? É o format currency, price discount percentage. E daí from o caminho do arquivo, que é barra plugins barra functions.js. Ok, vamos ver se parou de dar erro. Parou, vamos ver se tá. Aí, deu certo. Então é isso, faltou a gente importar as funções. Então, galera, só recapitulando o que foi feito, tá? Aqui a gente tinha toda a descrição do produto, eu criei o componente, que é o produto, que é o Product Description, e defini a propriedade Product. Por quê? Sem isso, a gente não tem acesso ao objeto, né? Porque o objeto foi carregado aqui dentro do pai. Então, o filho não tem acesso a mais esse produto, né? Esse objeto. Por isso que a gente tem que definir ele como propriedade e passar ele por parâmetro, no caso aqui, via VBind, tá? Então, se a gente quisesse definir outra propriedade, a gente poderia definir, por exemplo, cor do tipo string. Aí, a gente pode colocar a cor aqui, ó. Sei lá, vamos fazer um vbind aqui com a class e passar a cor aqui. Na nossa página de produtos, a gente pode passar a cor e definir um valor, que vai ser bg red 400. Aqui, no caso, não precisa do vbind porque é um valor fixo, né? Daí a gente abre lá o nosso
componente ele está aqui com a cor que a gente passou para o parâmetro. Então a propriedade serve para isso, para a gente passar os valores de um componente para o outro. Isso aqui só foi para demonstração, tá? Vou retirar isso aqui e vou tirar isso daqui.